mundo em que nós vivemos. Apesar de nós termos uma ideia, às vezes muito complexa, de ser explicado em poucas horas, de nós gostarmos muito dessa vida. Mas a vida verdadeira é a vida do Espírito. Então, às vezes a gente vê que alguém desencarnou, e a gente fica, meu Deus, por que morreu? Por que foi? Às vezes a pessoa está até caquética, já está só o pó da rabiola, e a gente quer que a pessoa fique ali, fica retendo o indivíduo no corpo ali, achando que Deus errou, porque não quer levar, está com quase 90 anos, não estava mais aguentando o corpo, e a gente estava orando, pedindo para ficar. Não é? Um erro grave do nosso egoísmo. Porque a nossa vida, a verdadeira vida espiritual, ele tem que sair desse corpo, ir para o mundo espiritual, renovar-se em energia, deixar essas dificuldades. Às vezes a pessoa está com 90 e poucos anos, o corpo cheio de dor, e nós estamos aqui querendo que fique ali, suportando aquela dor, quando ela poderia ir para um mundo melhor e já estar livre desse processo de dor. Isso é um erro muito grave. E uma falta nossa ainda de fé e de confiança nas potencialidades de Deus. Porque se a vida verdadeira fosse esta, nós não morreríamos nunca. Nós permaneceríamos vivos aqui por muito e muito tempo. Porém, a nossa vida, numa média aí, 70 a 80 anos, para aqueles que são um pouco mais robustos. Então nós precisamos aprender em relação a essa questão espiritual, para que quando nós retomemos a ideia ou o conceito de que nós somos espíritos, nós deixemos de sofrer as consequências do materialismo. Porque toda vez que nós temos apego demais, em demasia, à matéria, ao corpo físico, nós sofremos. Por que diz isso? Porque toda vez que eu fico apegado à matéria que se extingue, eu desenvolvo em mim um egoísmo. Como eu sou egoísta, e o egoísmo me provoca uma série de situações, eu causo em mim sofrimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa ciumenta. Uma pessoa ciumenta, ela acha que a mulher é dele. Não é? Vamos pegar aqui o gênero masculino, a mulher é minha. Não é? Então, como a mulher é posse dele, ele se acha no direito de bater, ele acha no direito de agredir, ele acha no direito de ofender. Não é? E aí, quando nós vamos no Evangelho de Jesus, Jesus vai dizer que a boca fala o que o coração sente. Ora, se eu ofendo, eu xingo, eu bato na minha mulher, eu a amo? Amo ou não? Aqueles que não responderam têm dúvida? Estou com medo, hein? Amo ou não? Agora eu vi. Porque não pode, você não pode amar alguém você agredindo, pode? Não tem sentido. Não é? Também não tem sentido você amar alguém e não permitir que a pessoa viva. As mães, muitas vezes, elas amam os filhos, dizem que amam em demasia, e amam em demasia ao ponto do indivíduo não poder fazer nada. Não é? Se ele dá um passo aqui ou acolá, o egoísmo e o apego dela é a tamanho que ele não consegue. Quando ele casa, ele tem mil dificuldades. Porque quando ele casa, ela quer ir junto. Quer ir junto para ver se a mulher está fazendo o café dele direito. Olha, o café com leite dele tem que ter 2 açúcares. Não é? Ele gosta de um chocolatinho de noite quando vai dormir. Olha, a cueca dele você passa de uma vez para não fazer bolinha, viu? As meias dele você dobra. Você dobra direitinho, porque ele gosta de ver. Você parte da azul para a vermelha. Tem que fazer um degradê. Era assim que eu fazia. Azulzinha, vermelhinha. Né? As camisas, as brancas você põe para o fundo. Quando ficar meio amarelinha, ele já tira para lavar, que ele não gosta do colar nem mais. Quando você fizer comida, não faz sopa para ele, de jeito nenhum. E aí você só sabe fazer sopa. Aí o bebê não pode comer sopa. Só que o bebê é tão mimado que no serviço ele é onipotente. Né? Ele chega no serviço, é ele que manda. Até a hora que o chefe percebe que ele é mimado, começa a falar para ele não. Ele não está acostumado a ouvir não. Ele fala, eu vou embora. Eu vou embora daqui porque eu não estou acostumado a ouvir não. Se transforma numa pessoa chatíssima. Né? Perde a primeira namorada, então.
A namorada diz, não, 15 anos, vou me suicidar. 15 anos. Quantos amores eles não vão ter? Pelo egoísmo, pela dificuldade de entender esses processos que são espirituais, morais, que nós temos que trazer para dentro de nós, porque os outros seres humanos que vivem, que convivem conosco, são seres livres, tais quais a nós. Mas porque eu sou egoísta e orgulhoso, eu não enxergo o outro assim. E tem um ponto difícil, que até agora eu não consegui entender as pessoas submissas. Né? O marido é um crápula daqueles que toma toda, chega em casa bêbado, e às vezes bate, agride, né? Ofende, e ela acha que ela não pode largar dele, porque ele é o homem da vida dela. Mas como pode ser o homem da sua vida se ele está te maltratando? Ah não, Deus quis assim, é kármico. Vai ser kármico sim, até alguém te mandar para o hospital, não é? Ou te deixar numa condição difícil. Porque psiquicamente você se supõe que você é um mártir. E que você nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Todas as coisas da vida são escolhas nossas, posturas. Adequadas ou inadequadas, mas são escolhas nossas. E hoje, conforme nós falamos no começo, nós temos hoje em abrangência uma gama de conhecimentos nobres para que nós possamos nos apoderar dele, para que nós possamos ter qualidade de vida. Isso sem adentrar muito a questão da religiosidade, questões da doutrina espírita, mas na própria psicologia, na própria psiquiatria ou na própria medicina, nós já temos recursos para entendermos isso. E o que é interessante, acima de tudo isso, que mesmo com toda essa gama de recursos, nós ainda continuamos doentes. Temos adoecido com muita frequência. Né? Temos visto pessoas hoje com alto índice de diabetes, pressão alta, dores generalizadas, a depressão. Não é? Depressão que hoje, antigamente a pessoa falava com depressão que você está com frescura. Não é? Aí hoje nós descobrimos que ela invalida o ser humano, que ela faz muitas vezes com que o ser humano deixe de trabalhar. E é muito interessante. E hoje nós também observamos com muita dificuldade, muito adolescente, né? Falando assim, como é que você está hoje? Estou numa deprê danada. Aí você pergunta para o adolescente ou para o jovem, você sabe o que é depressão? Ah, não sei, eu brinquei com meu namorado e acordei nessa deprê. Falei, poxa, que legal, né? No meu tempo ainda era pior, no meu tempo eu estava na fossa, né? Ele falou, pô, estava na fossa, tá triste, estava na fossa. Falei, como é que pode estar na fossa, né? E hoje fala que é na deprê, sem ter a noção do que é verdadeiramente uma depressão. Sem ter noção verdadeiramente do que é realmente essa doença que impacta tanto a vida do ser humano. Não é? Isso por falta de noção, por falta de compreensão, por falta de entendimento. E hoje nós estamos às vias, com muitas crianças, muitos jovens com AIDS. É triste, mas é uma verdade. Mas dentro dessas aventuras juvenis, o que me deixou mais preocupado foi algumas coisas que eu andei observando por esses dias, que é as ideias e as tribos que estão se formando, de skinheads, de punks, com ideias que são já não coadunam com a nossa realidade espiritual hoje, que são ideias segregadoras, divisoras. Não é? A questão hoje das religiosidades. Eu não gosto de você porque você é da religião A, B ou C. A minha religião. Eu não gosto de você porque eu não gosto da tua cor. Não é? Não gosto de você porque você tem um olho puxado. São questões já infantis. Porque com o avanço da nossa própria ciência, dos conhecimentos, nós sabemos que os seres humanos biologicamente são iguais. Não é? Mudando a expressão apenas de localidades, apenas de locais onde iniciou a sua própria trajetória,
não existindo aquele um pouco mais evoluído ou aquele um pouco menos evoluído. São oportunidades que são concedidas por nosso Pai. Não é? Mas em nossa infância ainda, como perdura muito ainda no nosso íntimo, nós olhamos os outros como inferiores. Porque eles tão somente pensam de formas diferentes de nós. Ou têm ideias diferentes de nós. No Espiritismo, na nossa religião, vou colocar essa religião entre aspas, porque religião é um religar, muitas vezes nós temos a ideia de que outras denominações são inferiores às nossas. Que é aquilo. A religião é uma vivência, o religar-se com Deus. O religar-se com Deus é íntimo. E o religar-se com Deus sendo íntimo é o que eu apresento para Deus e não aquilo que eu aparento. Não é pelo intelecto que eu me ligo a Deus, é pelo que eu sinto. É pelo que eu exponho. Não é? Então, muitas vezes eu digo que amo a Deus, mas não trato o meu semelhante. Olho para o meu semelhante com desdém. Muitas vezes não sorrio. Entro na casa espírita com toda a gama de recursos, mas entro de cara feia, cara amarrada. Não é? Tenho preconceitos em relação ao outro. Muitas vezes eu tenho dificuldade de abraçar o outro, porque o outro não me deu bom dia. E às vezes ele está atarefado, não percebeu o melindre. Não é? Então, nós precisamos aprender isto, que esse corpo físico que nós tanto valorizamos, que é animado, que é tratado a pão de ló, ele vai morrer. Ele vai perecer um dia. E o que vai sobrar é esse corpo que nós já iniciamos a dizer lá no início. Jesus vai dizer para nós que nós deveríamos conquistar tesouros aonde? Não ouvi. Não ouvi ainda. No céu. Ainda estou sujo. No céu. No céu. Os Espíritos respondem primeiro que vocês. Tesouros no céu. É verdade que eu estou dizendo para vocês. Os Espíritos estão do meu lado e eles já estão respondendo. Tá? Então, se são tesouros no céu, por que nós insistimos tanto em guardar tesouros aqui? Porque se são tesouros no céu, e são tesouros do coração e do sentimento, por que eu tenho dificuldade de abraçar outros? Por que eu tenho dificuldade de ir na direção do outro e entregar para o outro aquilo que eu realmente tenho? Que é a minha atenção, o meu carinho, que é o meu bem maior. Não é? Eu ainda vi me lembro que assisti há pouco tempo com as crianças em casa, eu assisti um filme que é do Riquinho, não é? Um filme infantil, e a família Rico. E o cara queria muito dinheiro da família Rico, porque eles tinham até bustos e esculpido nas montanhas pela quantidade de dinheiro que ele tinha. E ele descobriu que eles tinham um cofre com valores muito grandes. E ele queria, de todas as formas, entrar nesse cofre para ver o que tinha lá. Quando chegou, ele conseguiu sequestrar a família, levou a família para o tal do cofre. Quando chegou lá, o que tinha? Bolinha de gude. Né? Bolinha de gude, triciclo. Né? Tinha lá as coisas, eu não sei se nem... Lá em casa até há pouco tempo tinha mamadeira, né? Minha esposa já até acho que deu embora, porque era do nosso filho quando era pequeno. Casaquinhos. Coisas assim que eram de valores inestimáveis para a família. Que eram os sentimentos mais nobres que eles guardavam. Não eram os bens maiores. O cara fica decepcionado e fala assim, meu Deus, é isso seu tesouro? Isso aqui é lixo. Para você é lixo, para nós é o maior tesouro. Porque esse tesouro nos lembra o nosso maior tesouro, que é o nosso filho, a nossa obra maior. E é tão interessante isso, meus irmãos, que há pouco tempo, disputando uma corrida, se eu não me engano, na Espanha, um atleta espanhol, disputando uma dessas maratonas, igual nós temos no Brasil, corria muito, e nessas maratonas, não sei o que acontece, mas sempre tem na frente ou é queniano, ou é algum africano. Não é? E ele corria com muita insistência e um queniano lá na frente. De repente ele viu que ele diminuiu a marcha. Ele viu que ele diminuiu a marcha e ficava olhando de um lado para o outro como se tivesse perdido. O espanhol atrás, ao invés dele passar
o companheiro da frente, o atleta da frente, ele começa a empurrar ele para frente, para ele continuar correndo, para ele ir adiante. E todo mundo em volta ficou olhando essa cena inusitada, e preocupado, tenso, e ele empurrando até que o africano, o queniano, cruzou a linha. Quando terminou a corrida, naturalmente os repórteres circundaram os atletas. O repórter chegou para ele, olhou bem sério nos olhos dele e falou: por que você fez isso? Você é louco? Você é louco? Da lembrei da novela das 7, né? Que o grego fala: você é louco? Não é? Você é louco? Por que você não ultrapassou ele e venceu a corrida? Como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Por que eu não ultrapassei ele? Olha, ele estava perdido. Ele não sabia onde era a final. Ele estava perdido e não sabia onde era a reta final. Eu, naturalmente, mostrei para ele. Como você faz isso? Você é louco? Desculpe o termo chulo, você é trouxa. Mas, pô, ele ia ganhar de qualquer jeito. Se ele tivesse percebido aonde era a linha, eu nunca teria alcançado ele. E a minha índole me pede que eu seja honesto. Então eu mostrei para ele qual era o caminho, a linha final. E eu jamais me sentiria bem ganhando, ludibriando o meu adversário. Aí o repórter ficou olhando para ele, ainda com aquela cara de incredulidade, e olhou para ele: mas você podia ter ultrapassado, é problema dele se ele não sabe. Não, é problema dele, meu. Eu quero ganhar de igual para igual. Eu não quero ganhar por qualquer subsídio, qualquer facilidade. Eu quero ganhar porque eu sou capaz. Por isso eu empurrei até o final na linha de chegada. O repórter olhou bem, ficou aquela coisa ainda da sensação de não estar acreditando naquilo que ele estava ouvindo, e ele diz o seguinte: